Meu nome é Cláudia e sou fruto do segundo relacionamento da minha mãe, que não deu certo. Ela se separou do meu pai e eu ainda era bebê, então eu nunca o conheci. Ela foi morar com meus avós depois da separação, comigo e com o meu irmão. Vivi minha infância não muito normal, pois minha mãe era um pouco distante e eu não sentia muito o calor dela. Acredito que ela sofria muito, pois deixou 5 filhos do primeiro casamento com o pai. Ela era uma boa mãe, amorosa sim, mas eu percebia esse distanciamento. Acredito que era sofrimento dela, sei lá, por saudade dos outros filhos. Ela faleceu de câncer no pulmão com apenas 33 anos, quando eu tinha 7 anos e meu irmão 10. Nós ficamos com a minha avó materna. Avó e 5 tios. Eu era a mascote, sendo zoada sempre por eles. Todo mundo sempre ria muito de mim. Diziam que eu era muito feia. Fui crescendo, estudei um pouco, depois parei, comecei a trabalhar em casa de família com 13 anos e eu tinha um problema de urinar na cama. Minha avó me xingava muito quando ia lavar a roupa e a minha família tirava muito sarro de mim por causa disso. Toda vez que ia alguém lá na casa, ela ameaçava de contar e eu não sabia por que ela fazia aquilo e não conseguia parar. Meu dinheiro ficava com eles e eu não pegava nada para mim, era só para ajudar nas despesas da família. Mas como eu era muito besta, saía com as amigas. Gostei muito de um menino, mas não podia levar em casa, que ela dizia que ia contar, e eu já havia completado 15 anos, e por um descuido eu engravidei e não contei nada para ninguém. Ela sempre xingando, humilhando, e eu acabei perdendo o emprego porque comecei a faltar, porque tinha muitas dores de dente. Minha barriga cresceu e eu rezando para ser algum problema de saúde e não uma criança. Mas às vezes eu conversava com o bebê e dizia que se realmente tinha um bebê, o que seria de nós? Minha avó dizia que eu era um lixo humano, que eu era a chacota da molecada. Falava que eu ia ficar sozinha no mundo. Falava que eu ia ficar morando na sarjeta, que eu não era ninguém. Meu tio e ela até cantavam canções zombando de mim. Ela pegava minha tia, abraçava, beijava na minha frente e dizia: "Eu beijo porque é minha filha, agora você não é nada. Você não é ninguém." Essas coisas feriam muito meu coração. Não vou dizer que foram só coisas ruins, tivemos uns poucos momentos de alegria sim. Só que eu era, na maioria das vezes, testada nos limites. Algumas vezes eu saía no meio da noite e tinha vontade de morar na rua para acabar com aquelas humilhações. Por incrível que pareça, aos 15 anos eu parei de mijar na cama. Com 16, minha filha nasceu. Eu corri atrás de ajuda, graças a Deus consegui muita ajuda. Tenho gratidão por essas pessoas. Mas minha avó continuou enquanto eu vivi naquela casa a me humilhar. Um dia eu tive um surto psicótico e fui diagnosticada pela médica de um hospital psiquiátrico com estresse e depressão profunda. Fiquei internada por um mês em um hospital psiquiátrico, um manicômio, em Sorocaba. Não conhecia ninguém, só lembrava da minha bebê e eu ainda amamentava ela. Meus seios tinham leite e ela tinha 11 meses quando eu fui para lá. Quando voltei, ela já estava falando, andando e eu não ensinei seus primeiros passos. Sinto tanto por isso, por não estar lá. Enfim, continuei na casa da minha avó e ela sempre xingando, e eu não conseguia emprego. Voltei a estudar e ela brigou muito comigo, então tive que parar porque não podia deixar minha filha com ela. Cheguei a arrumar algum trabalho, porém ela brigava porque eu precisava da minha tia para levar a menina para a escola. Nesses tempos, só tive trabalho com bicos, nunca conseguia um emprego registrada. Passei alguns anos sem sair para passeio. Minha vida era minha filha e procurar um serviço para sair dali. Tive muitas recaídas desse surto, não gosto nem de lembrar, minha cabeça ficava muito confusa. Até que conheci o meu marido. Eu não conseguia namorado, mãe solteira é mal vista. Não importa como aconteceu, ninguém quer saber. Mãe solteira só serve para zoeira. Foi isso que eu aprendi. Como não tinha estudos, nem profissão, nem nada,
O primeiro que me aceitou, eu casei. Ele era muito novo, enfim, agora é outra história. Mas minha avó sempre foi muito sofrida na vida. Acredito que ela, em algum momento da vida, teve depressão. Mas não era esse o nome na época. Disseram que ela estava com angústia de nervos. Todos gostavam muito da minha filha. Ela era um doce de menina. Meu avô faleceu no período em que eu estava internada, mas quando ela me xingava e amaldiçoava, ele girava o dedo em torno dos ouvidos, querendo me dizer que ela estava maluca, pois até minha mãe, filha falecida dela, ela amaldiçoava. Agora vamos à segunda parte, a qual tenho certeza ter casado com um narcisista. Conheci meu marido faltando pouco para ele completar 18 anos e eu tinha 23 e uma filha de 7. E ele era muito amoroso comigo, demonstrava muito carinho pela minha filha. Com 10 meses de namoro, engravidei do meu filho, que hoje tem 14 anos, e iríamos nos casar. Mas a mãe dele achou melhor que a gente apenas se juntasse, por ele ser muito novo. Eu sei que a família dele foi muito contra mim. Ninguém queria, mas a gente se dava muito bem. Fui morar na fazenda que ele estava morando quando eu estava de 5 meses de gravidez já. Morava porta com a minha sogra. Eles não queriam que eu falasse para o dono da fazenda que ia lá todos os dias que eu estava grávida. E também eu não ia poder levar a minha filha, porque eles diziam que eles não gostavam de crianças e porque a casa tinha apenas 2 cômodos. Foram 5 anos nesses 2 cômodos, sofrendo porque tinha ratos que roíam tudo. Até que eu pedi para o dono da fazenda, que era um senhor muito bondoso, para aumentar aqueles 2 cômodos, já que ele era dono de uma loja de materiais de construção também. E aí ele disse que não ia aumentar nada, e sim construir uma casa nova para nós 3. E assim que começou a construção, meu marido começou a virar a cabeça e sair, me deixava sozinha. Bebia muito, usava drogas, sem se importar. A casa nova estava pronta. Nos mudamos e meu sogro já estava insatisfeito com o trabalho ali. Então, pediu demissão e convenceu meu marido a pedir demissão também. Então, vivi na casa nova apenas 5 meses. Depois disso, morei por 9 meses de favor na casa do meu cunhado, que tinha também apenas 2 cômodos feitos na cidade. Daí, meu cunhado veio morar junto com a gente. Tinha umas casas de financiamento da Caixa Econômica e conseguimos comprar, mas não saiu no nome do meu marido porque ele não estava trabalhando registrado. Então, compramos no nome deste cunhado meu. Viemos para a nossa casa e eu já não aguentava mais tanto descaso comigo e desrespeito. Então, resolvi que ia me separar, depois de 1 ano morando na nossa casa nova. Eu já estava procurando serviço e descobri que estava grávida de novo. Ah, mas foi muito difícil. Ele me deixou de lado completamente. Saía sexta-feira e só voltava no domingo. Eu chorava de gritar e soluçar até dormir. Havia começado a levar meu filho na psicóloga, mas abandonei tudo. Eu não tinha forças para nada. Me apeguei com Deus, que foi o meu consolo para eu não tirar a minha própria vida. Depois que a minha filha nasceu, passamos 1 ano de paz e tranquilidade. Ele não saía e me jurou que nunca mais ia me deixar sozinha. Neste tempo, do final da minha gravidez, meu cunhado se separou da mãe da filha dele e veio morar conosco de novo por uns 2 meses, até conhecer a atual mulher dele. Trazia essa moça todo sábado para minha casa e eu e ela fizemos amizade, porém, meu marido começou a sair e me deixar sozinha de novo. Eu ainda no resguardo. Vira e mexe, fazia churrasco e meu cunhado começou a trazer a sogra dele aqui, que também teve neném 1 mês depois de mim. Só que eu não quis mais aquela mulher na minha casa porque eu vi que ela se jogava para cima dos homens. Ela usava saia até o pé, mas bebia até cerveja quente escondido do marido. A bebê com problemas de pele e ela se dizia com câncer, mas parecia uma quenga de zona. Meu marido trocou de emprego e começou a trabalhar à noite. Eu comecei a ver vultos em casa, ouvir vozes e tive crise de pânico. Me tratei e fiquei bem. Ele já não saía mais por causa do trabalho, mas em compensação foi ficando muito ausente.
Ele trabalhava também fazendo bicos de mecânico e eu sabia que tinha algo errado. Era muito agressivo, mal-humorado, só conversava para brigar e eu cada vez com mais depressão. Nos separamos em maio de 2016 e voltamos em menos de uma semana. Ele continuava sempre ausente e eu cada vez mais presa em casa, porque eu já não tinha dinheiro, pois ele não me deixava trabalhar e não me dava um tostão furado. Eu até tentava arrumar creche para minha filha e entregar currículo, mas não consegui nenhum dos dois. Foi quando descobri que meu cunhado enviava fotos de mulheres para o meu marido. Primeiro foi uma amiga da mulher dele e eu perguntei se ela conhecia aquela mulher. Ela disse que não. E depois descobri que ela mentiu. Em um sábado, meu marido disse que ia amanhecer trabalhando e veio em casa, pegou a roupa do trabalho e saiu. No outro dia, eu descobri que ele passou a noite na casa do meu cunhado bebendo com ele e a sogra dele. Eu fiquei furiosa. Um mês depois, ele saiu num sábado, depois de brigar comigo e me humilhar. Disse que não me amava mais e então eu quis morrer. Fui no fundo da casa, coloquei veneno de rato na minha boca, mas ele tirou com muita raiva e me deu um soco que eu caí no chão. Ele me levou para o hospital e eu, naquele momento, ia me separar. Estava arrasada. Daí ele me deixou em casa e foi bagunçar. Chegou no domingo à noite. De madrugada eu queria meu carregador, mas ele tinha pego o cabo. E foi então que eu encontrei o celular do meu cunhado dentro do nosso carro, sem bateria. Coloquei para carregar e liguei o aparelho. Tinha fotos daquele dia que meu marido ficou na casa dele bebendo com a sogra. Ela chamando meu marido, dizendo que estava molhadinha. Eu fiquei sem chão, afinal, ela ainda era casada. Traía o marido dela saindo com o meu. Mandei ele embora de casa. Ele ficou uma semana morando na casa do irmão. Depois voltamos, pois eu era muito dependente dele e minha filha adoecendo porque era a princesinha do papai. Enfim, em 2017 descobri que estavam juntos. Ele pirou e me deu o chip dele. Daí eu peguei o histórico de mensagens e ligações. Eles passavam o dia inteiro conversando. Ele tratando ela igual uma princesa e eu igual lixo. Me separei 2 vezes em 2017. Na última, ele alugou uma casa aqui perto e foi na época que conheci seu canal, em setembro de 2017. Só que eu acompanhava de tudo um pouco. Ele estava comigo e com ela e arrumando uma outra em outra cidade. Eu disse para ele que não queria mais saber dele nem pintado de ouro. Daí ele pediu perdão e voltou para casa em dezembro de 2017. Terminou com ela por mensagem na minha frente e começou 2018. Ele começou a trabalhar demais de novo. Só vinha para casa jantar e dormir. Me xingava e me tratava muito mal. Um dia, ele alugou uma chácara com piscina para fazer churrasco com a família. Na sexta-feira, eu dei aquela faxina na casa para deixar tudo limpo e arrumado. E ele arrumou briga. Eu triste porque não entendi o que estava acontecendo. Fomos sexta-feira de noite para a chácara e no sábado ele ficava indo toda hora no banheiro e eu já impaciente. Peguei o celular dele que estava em cima da mesa e vi ele conversando com ela, jurando amor, com a sogra do outro lá, né? A mulher, isso mesmo. Eu surtei porque passei por cima das traições e aceitei de volta e estava sendo tratada igual lixo, enquanto ele jurava amor para ela. Eu quebrei o celular dele, taquei tudo o que estava perto, arranhei e esmurrei. Meu cunhado me deu uma gravata pelas costas, me arrastou para a piscina e tentou me afogar, mas meu marido pulou e me tirou. Enquanto eu saía, esse cunhado me empurrou. Eu bati com a cabeça e desmaiei. Tive um corte horrível. Fiz boletim de ocorrência contra os dois e contei como tudo aconteceu. Meu marido, para defender o irmão, disse que era ele quem tinha me empurrado. Porém, eu consegui provas por gravação de áudio que foi mesmo o meu cunhado. No boletim está lesão grave, porém acho que ele pagou advogado, sei lá mais o que, e nunca fomos chamados no fórum. Eu, arrasada, pois a única pessoa que cuidava de mim era ele. Minha filha mais velha presenciou tudo nesta chácara. Ele ficou 2 meses sem falar comigo. Eu perdi o olfato e o paladar. Fiquei 1 ano sem sentir cheiro nem gosto de nada. Só que em 2018 mesmo, ele continuou com ela e eu mandei embora.
Ele fez chantagem que ia acabar com a própria vida. Tive medo porque ele usa drogas ainda e não desejo o mal para ele. Eu fui me conscientizando em 2019 de me tornar independente dele. Ela se mudou para nossa cidade e até hoje não confio nele, porque ele ia atrás dela em outra cidade, imagina agora que ela mora na mesma. Comecei a estudar esse ano porque sem estudos não arrumo emprego, mas ele fez drama, disse que ia embora de casa. Eu me lembrei do tanto que eu sofri sem ele aqui. Parei de estudar então. Só que ele se arrependeu. Disse que vai me apoiar porque eu preciso mesmo. Só que agora estou na espera por conta da pandemia. Eu já investiguei para saber se ele ainda se encontra com ela e nunca mais soube de nada, mas desconfio. E quando a gente briga, taco tudo na cara dele. Ele diz que não é justo pagar o resto da vida por esses erros. Às vezes eu quero sumir, às vezes quero continuar, mas perdi a esperança. Ele é narcisista manipulador. Eu descobri que nunca serei o suficiente para ele, não importa o que eu faça. Ele sempre vai tentar me convencer que eu estou errada e ele certo. Olá, mulheres da minha vida, né, gente? Eu fico pensando às vezes, né, como a pessoa, ela não consegue ver a realidade. Ela está tentando provar para ele que ela é boa o suficiente para estar com ele. Ela não quer o mal dele, e até aí eu acho certo. Mas o cara diz, eu vou me matar. E ela faz tudo o que ele quer, sabendo que o irmão dele tentou matá-la e o outro foi lá defender. Meu amor, presta atenção. Eu sei que você tá no nosso grupo, que você pode conversar comigo e tal, mas nem precisa porque você vai assistir esse vídeo. Já passou da hora de você mandar esse cara pro quinto dos infernos. Você tá sozinha de você. Você sente falta de você. Por quê? Porque você pegou a sua vida e entregou nas mãos desse cara. Aqui, gente, nem vale dizer, julgar se o cara é narcisista, psicopata. Não precisa. O cara não precisa fazer nada. Ela não consegue ver que o problema está nela e não nele. Pra mim, o cara é um cara normal, safado, que gosta de sair com outras mulheres como a gente vê por aí. Pra mim, ele não precisa fazer esforço para manipular ela. Ele só faz com você, meu amor, tudo o que você permite. Se você assistiu a nossa live de sábado passado, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Cada um tem a vida que escolhe e constrói para si. Você construiu essa vida. Você continua carregando aí nas suas costas aquele passado de sofrimento. Se você não deixar esse passado para trás e se sentir merecedora de algo melhor do que este estrume de homem, nada vai mudar na sua vida. Você pode largar de lado e vai cair nas garras de outro, porque você é o quê? Uma pessoa que não sabe experienciar, nunca experienciou o que é o amor por si mesma. Você não sabe experienciar o amor próprio. Você precisa disso. Você precisa pelo menos ter uma pontinha de felicidade ali dentro de você com você, para entender que essa vida não lhe pertence. Eu não sei se vocês têm esse mesmo entendimento que eu tenho, mas parece que ela está passando a vida toda dela esperando que este homem anote, que esse homem dê valor a ela. Eu tô aqui, eu te amo, por que você não me vê? Por que você não me nota? Porque as pessoas devolvem pra gente exatamente aquilo que a gente dá pra elas. Você mostra pra esse homem, desde que ele te conheceu, que você não tem valor. Como você pode esperar que ele te valorize? Você disse, eu resolvi estudar, mas ele brigou comigo, então disse que ia embora. E aí eu fiquei com medo, porque eu vi quanto era difícil sem ele aqui. Você se acostumou, igual a uma droga, a essa droga de vida. Já vou falar que é uma droga de vida. Você tá viciado nessa porcaria de vida que você tem. Essa vida medíocre que você acha que merece. Ninguém merece essa vida. Então tá mais do que na hora de você partir para outra. Se livrar desse homem, vai cuidar dos seus filhos, vai fazer alguma coisa para sua vida. Se você sabe que você precisa estudar para arrumar um emprego, por que você larga os estudos por causa dele? Você tá vendo que você só faz o que ele manda. Você não vai estudar, não, agora você vai estudar. Eu vou embora, não, agora eu quero voltar. E você tá sempre ali, aceitando. É aquele cachorrinho que a gente fala assim, senta e fica. Aí olha meio torto, o cachorrinho se esconde no cantinho e fica lá. Para, cresce, vira um leão, vira um Rottweiler, para de parecer um pincher na frente desse homem.
E pelo amor de Deus, um dos melhores conselhos que eu posso te dar aqui, não discuta mais com esse homem. Você só tá preocupado em saber se ele tá comendo a sogra do irmão dele. Essa é a sua única preocupação? Saber se ele tá transando com a sogra do irmão, uma mulher que não vale um tostão furado igual ele, eles se merecem. Doa ele pra ela e que faça bom proveito. Você acha que essa é a única coisa com a qual você tem que se preocupar? Você não se preocupa com si mesma, mas tenha esperança de que alguém te note. Isso não vai acontecer. Não vai. Já passou da hora de você dar um basta nesse relacionamento que na verdade nunca existiu. Um relacionamento saudável, ele cresce em cima de uma estrutura que tem respeito, que tem dedicação, que tem companheirismo. Você nunca teve isso. Como é que você pode chamar essa droga de vida de relacionamento, de casamento? Pelo amor de Deus, minha filha, fica sozinha, que é muito, muito melhor. Isso aí que você está vivendo está longe de ser amor. É uma codependência danada por um homem que te maltrata. Como eu já falei, virou um vício.